Olá, olá! Sejam super bem-vindas à nossa 30ª aula do projeto Moda Lucrativa. Esse projeto criado para te mostrar que realmente a sua loja pode gerar lucro. É isso mesmo, pode te dar uma realização pessoal, uma estabilidade. Então, para quem não me conhece, muito prazer, eu sou Michele Rezende e eu ajudo lojistas de moda a adicionarem 10 mil ou mais por mês com picos de venda no faturamento da sua loja. Bom, a minha missão é realmente ajudar lojistas a saírem dessa correria sem direção, construir um negócio de moda organizado, lucrativo e que tem um propósito. Isso é muito importante. Então, eu acredito que toda loja e toda lojista merece ter resultados de verdade, né? Viver, né, daquilo que sempre sonhou, que ama com leveza, mas que traga segurança financeira. Então, este é claro o que eu desejo realmente e que eu estou disposta a ajudar nesse bate-papo de lojista para lojista todas as terças-feiras às 19h29 aqui no Zoom. Se você está assistindo a aula pelo YouTube, eu já convido você para curtir, para poder se inscrever no canal, para estar recebendo sempre vídeos muito interessantes e relevantes como conteúdos para você cada vez ter resultados melhores. Bom, hoje, nesse bate-papo, né? Vamos colocar o tema aqui do bate-papo. Vou colocar o tema para vocês. Bem, vamos lá. O que hoje o nosso bate-papo vai ser sobre o que está realmente travando as vendas da sua loja e que muitas vezes você não percebe. Então, esse é o motivo dessa nossa aula. Eu vou te mostrar três questões que podem estar travando e impedindo a sua loja de vender mais e que muitas vezes são detalhes que você não está percebendo. Primeiro desses detalhes é a falta de método. Gente, quando a gente percebe que tem uma falta de método, nós também vamos perceber que a rotina desorganizada é o outro ponto, outro travamento, e o mais profundo de todos é a solidão da lojista de moda. Eu não vou mostrar só isso, não, tá? Você, nesse bate-papo, eu quero que você entenda exatamente como que cada um desses travamentos aparece nesse dia a dia seu de lojista, o que que você precisa fazer de forma prática, de forma real, para virar realmente o jogo aí da sua loja, tá? Juntas aqui nesse bate-papo, eu vou te mostrar como que essa falta de método faz você trabalhar sempre muito e lucrar pouco. Como que você pode fazer ações simples para gerar resultados melhores de venda. Outro ponto é como que a rotina desorganizada faz você perder tempo, faz você acabar com a sua energia, né? E como que você pode perder várias oportunidades quando está desajustado e desorganizado sua rotina. Então, isso vai te mostrar como que você vai ajustar a sua semana para você ter mais clareza, mais leveza, mais controle sobre o que realmente traz mais venda. E o terceiro travamento é a solidão sua como lojista de moda, que muitas vezes realmente te impede de crescer. Uma vez que você acaba não conectando com outras lojistas, não consegue passar o que você sente, o que você tem ali de dificuldade no dia a dia, porque a maioria não vai te entender. Então, essa aula, esse bate-papo, eu gosto de chamar muito de bate-papo, vai te ajudar a realmente enxergar o que é que está travando o seu faturamento. Vai te mostrar os primeiros passos aí para criar essa loja leve, organizada, com resultados que são previsíveis. E não ficar, ai, como que vai ser meu próximo mês? O que é que eu vou, né? Que resultado que eu vou ter? Ficar sempre no socorro, socorro e socorro, tá? Então, você vai perceber que aqui eu vou trazer uma forma de você olhar de maneira mais clara para a sua rotina e também você pensar, puxa vida, realmente eu entendi o que estava me segurando. Então, esse é o meu desejo. Mas antes de da gente falar sobre esses três travamentos, eu quero te contar um pouquinho que como eu passei isso, né? Como que eu superei essa situação. Eu lembro, né, como se fosse hoje, que quando eu abri a primeira loja,
eu achava que eu precisava o quê? Trabalhar demais, trabalhar muito, muito, muito para vender cada vez mais. Então, eu fazia de tudo, gente. Começava por limpar e organizar a loja, atender representante, arrumar vitrine, colocar os produtos na arara, passar as peças de roupa, organizar os calçados e bolsas, fazer os enchimentos nas bolsas que a gente sempre fala, né? Para que as bolsas ficam mais vistosas. Eu falava, puxa vida, eu também tenho que postar no Instagram, responder as mensagens de clientes. Então, assim, eu ficava quase que uma louca, porque no final do dia eu não tinha tempo nem de respirar. Então, eu não via, fazia e não via resultado aparecer. E isso começou a me dar muito incômodo, começou a criar aquela situação assim, puxa vida, mas eu trabalho demais e o resultado está de menos, o que que eu preciso fazer? Eu não tinha clareza sobre isso. Então, gente, eu realmente dormia cansada, cabeça cheia, né? A gente fica muito cansada e ficava pensando, o que que eu faço? Como que eu mudo essa situação? Não é isso? Porque a gente sente o quê? Que tá sozinha, que tá carregando a loja nas costas, porque a gente tenta resolver um pouquinho de tudo e não tem ninguém para dividir essa nossa dificuldade. Então, eu falo que a gente vai perdendo energia. A gente vai deixando de ter uma energia porque a gente a solidão vai puxando isso da gente. Então a gente vai esvaziando aos poucos, perdendo esse brilho, esse prazer de ter a loja, e a gente acaba o quê? Ligando o modo sobrevivência. Então, quando eu comecei a avaliar, analisar o que que as outras lojas estavam fazendo, que eu não estava fazendo, aí que eu fui entender o que que eu precisava tomar e fazer de diferente na minha loja. As vendas que não estavam fluindo começaram o quê? Opa, a dar um outro rumo. Então eu percebi que não era a falta de esforço, era a maneira que eu estava fazendo que não me trazia resultados expressivos. Então eu tenho certeza que a maioria das lojistas passam por isso, trabalham sem um direcionamento, com uma rotina completamente sozinha. Então, carrega esse peso grande nas costas, né? Se sente muito desconfortável, tenta resolver tudo e não tem ninguém para dividir esse peso com ela, né? Então, com toda a verdade, eu, né, tenho mais de 20 anos que eu tenho loja e eu entendo e falo com você que enquanto você desistir e você não pensar diferente na sua loja, você não tem resultado diferente. Então, quando você insiste em fazer tudo sozinha, tentando dar conta de tudo, você vai continuar parada e travada no mesmo lugar. Nossa, Michelle, mas não é assim, não. É. Quando a gente tenta fazer de tudo, a gente não sai do lugar. Então, o problema não é a falta de trabalho, tá, gente? É a falta de direção, a falta de apoio que às vezes a gente não tem. Então, essa direção, ela muda tudo. E aí eu trago para vocês o primeiro travamento, que é a falta de método. Quando nós não temos um método, nós vivemos apagando incêndio. Um passo a passo, tá? Um método, um passo a passo, um caminho a seguir. Ou seja, quando você não planeja o que que você vai fazer no dia, se acorda todo dia tentando o quê? Resolver o que ficou pendente no dia seguinte. Então, posta no Instagram só quando dá tempo. Compra por impulso porque não fez planejamento de compras, não avaliou as vendas do mês seguinte, do ano anterior, naquele do mesmo período. Então, compra no impulso. É tudo assim, né? Vamos fazer, vamos acontecer, mas sem medir as consequências. Então, quando a gente faz isso, a gente faz promoção o quê? Quando falta dinheiro no caixa. O caixa fica apertado, a gente. Primeira estratégia que a gente tem, baixar preço da desconto. A maioria faz isso, né? Então, sem estratégia nenhuma. É só põe lá 50% de desconto em toda a coleção. Isso, gente, causa um dano agressivo para nossa loja, que às vezes a gente não percebe, né? Então, a gente precisa mudar essa situação, porque a gente às vezes começa nesse piloto automático a pensar que o movimento vai vir sem fazer algo. E não é desse jeito mais, né? Então, às vezes, gente, eu sempre falo uma frase
que a lojista fala assim: puxa vida, Michelle, mas você repete isso com constância. Sim, porque a gente, quando eu falo essa frase, que venda não é sorte, é estratégia, a maioria fala assim: puxa vida, mas eu ainda acredito que venda é sorte. Não, venda não é sorte, tá? Quando você muda essa percepção, você começa a ter resultados diferentes. Porque a gente às vezes trabalha demais, demais, mas sem um passo a passo, a gente só está girando o produto, a gente não está tendo lucro que a gente precisa. Então, vamos imaginar um carro, né? Eu estou dirigindo um carro acelerado o tempo todo, sem saber para onde que eu estou indo. Eu gasto combustível, mas eu não saio do lugar. Então, quando nós temos um passo a passo, um método que eu falo, né, um direcionamento, a gente vai parar de viver nesse improviso e começar a ter uma venda com previsibilidade. Olha isso que maravilha. Então, esse plano, esse passo a passo, esse método, por semana, você planeja a sua semana para fazer o quê? Uma campanha para atrair cliente, ou para fazer uma campanha para colocar um produto em evidência, ou para fazer uma campanha para poder tornar a sua loja mais conhecida. Então, a gente vai tendo ações específicas para momentos específicos na loja. Então, vou te dar um exemplo, tá? Quando a gente tem um passo a passo claro, a gente sabe quando a gente vai comprar, quais produtos que a gente deve investir mais, qual que é o nosso orçamento de compras. O que que a gente precisa ensinar e delegar para quem está nos ajudando? Como que nós vamos fazer para ter vendas mais efetivas durante aquela semana? Então, eu sei que eu vou divulgar, eu sei que campanhas eu vou fazer. Ah, eu vou fazer um café da tarde para trazer os clientes mais fiéis, aquelas clientes mais VIPs para poder apresentar uma coleção cápsula. Olha, eu vou fazer um bate-papo para poder algo mais informal para que as pessoas estejam na minha loja, para poder fazer o movimento acontecer. Não é assim? E a gente sempre fala, né? Quem não é visto não é quem não é visto não é comprado, não é lembrado. Então, por isso que a gente precisa criar esse movimento. Então, a gente vai saber exatamente como que a gente cria uma campanha que dá resultado, uma live que faz vendas, que gera picos de venda. Uma live é uma campanha que traz esse pico de vendas na sua loja. Então, isso é ter um planejamento, ter um passo a passo, ter um método. Você cria esse método, você faz isso acontecer. E quando a gente não tem esse método, quando a gente não tem esse passo a passo, a gente o quê? Compra demais, compra porque gosta, compra no impulso, né? Assim, porque o vendedor, o representante diz que se eu não comprar esse tanto, vai o quê? Não vai me dar mais exclusividade. Então você acaba vivendo um sofrimento diário. Posta qualquer coisa só para poder ter o perfil lá com alguma foto, com alguma imagem, né? Assim, imaginando ali que só postar vai trazer pessoas para dentro da sua loja. Então você corre atrás do mês, em vez do mês correr a seu favor. Então nós precisamos dar um basta nisso, porque isso aí é que faz o nosso travamento acontecer. Então nós trabalhamos, trabalhamos e trabalhamos, mas sem um passo a passo claro, onde o nosso esforço vai ser desperdiçado. Então, não é falta de tempo, não é falta de clientes, mas é falta de um direcionamento que vai nos levar a um resultado real. Então, quando a gente tem um método, a gente tem uma ação que tem um propósito. Sem método, a ação vira o quê? Cansaço. Não é isso? Nós fazemos algo, não vamos ver resultado e a gente acaba o quê? Achando que é cansativo e que não vale a pena mais. A gente desiste muito mais fácil. O segundo passo, o segundo travamento que traz essa falta de vendas na nossa loja é essa rotina desorganizada. Quando nós estamos no piloto automático. A nossa loja está desorganizada, a gente nem percebe. A gente acorda muitas vezes atrasada, já louca para poder ir para a loja, não é isso? Chega na loja, não sabe por onde começar, resolve mil coisas ao mesmo tempo. Quando vê o dia, o quê? Acabou. E você fala, puxa vida, mas eu nem vendi o que precisava. É isso? Aí no fim vem aquela sensação de trabalhar o dia inteiro, cansei muito, corri pra caramba, mas não rendi nada. E isso, gente, acontece porque realmente nós estamos vivendo, reagindo no nosso dia.
e não comandando o nosso dia. Quando nós não temos essa rotina organizada, que é um dos maiores vilões e ladrões dos nossos resultados, a gente faz o quê? A gente não define as prioridades. A gente não tem hora nem para planejar o que a gente precisa. A gente não vê as metas. A gente não planeja o que a gente precisa vender. A gente não direciona o que é que nós precisamos focar para o giro acontecer da mercadoria. Nós não conhecemos o nosso estoque como deveríamos. Nós não fazemos um planejamento de marketing. Então, eu faço quando der. Isso não pode acontecer. O nosso estoque fica bagunçado, o nosso Instagram, o nosso feed tá lá sem constância, sem uma organização de postagem. As nossas campanhas não têm continuidade. Você faz uma vez, acha que aquilo deu trabalho, que não compensou e desiste. Na primeira que não dá resultado, você desiste. É assim? A maioria faz isso. E a gente fica nessa correria e nessa frustração diária. E a gente precisa mudar isso, precisa parar com esse travamento. Então, como que isso acontece no nosso dia a dia, na nossa prática? Como que aparece isso? Primeiro, a gente começa o dia o quê? Louca, né? Tô atrasada, tenho que ir embora, mal mal tomo café para ir para a loja, abre a loja, tem uma ajudante ali, passa aquele, né? Hoje nós vamos fazer isso aqui, mas muito aleatório. Vai fazer o quê? Atende, o fornecedor passa. Ai, nossa, vou ter que atender esse fornecedor. Não foi programado, não programou, não olhou as peças daquela marca específica que você está comprando. Compra tudo no achismo, não é isso? Compra sem saber realmente que precisa de repor. Então, às vezes para no meio do dia, atendeu o representante, depois para no meio do dia para resolver uma troca. Tenta fazer uma foto para postar, ou às vezes, né, tem alguém que te ajuda, mas você não a direciona como você gostaria, e às vezes acaba esquecendo até de responder as mensagens que chegam para você. Então, às vezes também pode até passar a manhã inteira na loja e passa a manhã, passa a tarde toda na loja e fala assim: puxa vida, nem sei o que que eu fiz hoje. Por quê? Porque a rotina está desorganizada. Você trabalha muito mais e ganha o quê? A metade ou muito menos, não é isso? Então, quando você organiza a sua rotina, quando você planeja, quando você desenha o que que vai acontecer, o resultado muda, tudo muda. Você vai fazer o quê? Vai planejar que dia que eu vou usar fazer meus posts. Com um dia que você sentar, uma manhã, você determina, vou fazer 2 postagens na semana no feed. Quais são os assuntos que eu vou postar? Nesses 2 dias alternados, vamos imaginar que terça e quinta, vou fazer post no feed. Então, nos dias alternados, eu posso colocar uma foto, sim, de fornecedor? Claro que pode. Eu posso colocar um vídeo de campanha de fornecedor? Claro que pode. Eu posso fazer um meme que tem a ver com a loja, desde que não destrua a imagem da loja? Pode. Então, você programando, você tem uma facilidade maior de ter essa constância de postagens. Você vai treinar quem está com você. Como que você gosta que seja o atendimento da loja, a organização da loja, como que monta a vitrine. Então, tudo você vai ter o quê? Definido. Você vai ter tempo para treinar a pessoa que está com você ou as pessoas que estão com você. Você vai saber que horas que é o momento certo de comprar, qual a quantidade, qual representante que faz mais sentido, qual marca tem que ter na loja, qual marca que você pode o quê? Essa aqui não dá legal, porque o giro dela é muito pouco. Então eu consigo o quê? Começar a fazer uma análise. Olha como que é importante. Então eu começo a enxergar o que realmente traz retorno para minha loja. E eu começo a perceber que o meu dia rende muito mais, porque eu determinei aquilo que eu preciso. Eu estou com a clareza do passo a passo que precisa ser realizado. Então, uma rotina organizada. Eu falo que quando nós temos essa rotina organizada, é como se nós tivéssemos o esqueleto da nossa loja lucrativa. Olha como que é importante. Então, se a gente não tem essa rotina definida, a nossa loja até anda, né, gente? Mas ela fica o quê? Manquitoleta, fica manca. A gente fica tropeçando nas pedras que tem no caminho.
Por isso que a gente precisa entender a necessidade de termos uma rotina. Então, e de forma organizada, porque a desorganização, ela não só leva o nosso resultado, mas a nossa tranquilidade. Deixa a gente o quê? Cansada, a falta de rotina, a falta de organização. Deixa a gente estressada. Com a sensação de que a loja, o quê? Manda na gente, não é assim? Então a gente tem essa sensação, sim. Mas tudo tem solução, gente. Tudo tem solução. Quando você traz essa rotina clara, quando você planeja, quando você faz o acontecer, você para de apagar incêndio. Começa a ter resultados consistentes. Então, uma loja organizada, ela vende muito mais. E uma dona de loja organizada, ela dorme mais tranquila, porque ela vai ver o resultado acontecer. E o terceiro, o que eu falo que o terceiro travamento, que ele é muito silencioso, tá? Que causa um dano danado para a loja, quando a solidão da lojista, né? A nossa solidão. Esse é um travamento muito silencioso, que ninguém vê, ninguém percebe, mas ele é muito perigoso, porque ele vai o quê? Nos corroendo por dentro. Então, a solidão é aquela que ninguém vê, tá? Ninguém vê, mas que tá te machucando, tá doendo em você. Então, você passa o dia inteiro resolvendo tudo sozinha, compra, atende, fala mil vezes com a sua ajudante, caso você tenha, o que tem que fazer, e ela não consegue pegar o rumo de que tem, como tem que fazer, do jeito que você gosta, porque afinal de contas você vive apagando incêndio, você nunca tem tempo de ensinar, né? Assim, nunca tem tempo de treinar. Então, tudo fica mais ou menos feito. E a gente ainda tem a cabeça cheia de preocupação. Então, muitas vezes o nosso companheiro não entende, as nossas amigas vivem o mesmo ritmo, né? Assim, da correria, do dia a dia, e a gente sente que não tem ninguém que entende o que é que nós vivenciamos no dia a dia da loja, que é pesado, tá, gente? A rotina da lojista, ela é pesada. Então, no fundo, o que a gente queria era só o quê? Uma pessoa que pudesse trocar ideia, para dizer, né? Olha, calma, eu tô passando por isso também. Eu já passei por esse momento. E eu fiz, né, eu vi como alternativa tal coisa. Então, estar no ambiente de lojista, com lojistas, é muito importante. Se você tem uma associação comercial, faça parte dela. Esteja nas reuniões ou esteja nas palestras que acontecem, esteja em rodas de lojistas que têm e sofrem o mesmo dia a dia seu, que têm os mesmos perrengues, só muda os endereços. Então, a solidão, gente, muitas vezes né, nesse silêncio nosso que vai nascendo o desânimo. É isso que acontece. Então, a solidão é um dos travamentos que eu falo que ele é invisível, porque muitas vezes faz a gente duvidar da gente mesmo, não é assim? Então, a gente começa a achar que o problema é o quê? Ah, o problema é comigo. Não tem mais jeito. O comércio está fraco mesmo, né? Assim, já arrumando mil desculpas para a gente poder maquiar que a solidão é que está nos angustiando. Então, muitos lojistas, eles param até de tentar, para de planejar, para de postar, para de acreditar em si mesmo. Então, eu preciso que vocês estejam atentos a isso, tá, gente? E também falar uma coisa para vocês, né? Que nós não precisamos caminhar sozinhos, que a gente ter uma rede de lojistas juntos faz o caminho ser mais leve, faz a gente trocar ideias, uma incentivar a outra e ter apoio de uma da outra. Não é vergonha, né? Ah, mas eu vou conversar com minha vizinha sobre isso? Conversa com ela. Ah, Michelle, mas ela é minha concorrente. Gente, concorrência tá na nossa cabeça. O público é diferente. Converse com as pessoas. Às vezes a lojista se você é lojista de calçados ou de moda, conversa com uma lojista que é de sapatos, que é de acessórios, mas tem tantas lojistas que você pode conversar, né? Então, quando a gente conecta com outras mulheres, que também estão nessa linha de frente do varejo, a gente faz o quê? Uma mudança. Isso acontece de verdade. Porque nós aprendemos com a experiência umas das outras. Nós vamos ter e sentir mais motivadas novamente. A gente
descobre alguma estratégia que vai funcionar, ou alguma ideia que eu possa implementar na minha loja. Então, eu percebo que eu posso crescer, mesmo estando em cidades pequenas, que a maioria fala que é difícil demais, né? Ah, mesmo o quê? Tendo pouco tempo, tendo poucos recursos, eu consigo crescer assim mesmo, com o que eu tenho, tá? Então, gente, eu senti isso já vivi nessa solidão por anos, e quando eu comecei a fazer essa diferença, conectar mais, trazer mais essa proximidade com outras lojistas, eu comecei a compartilhar essas dores, essas inseguranças, esses receios, todos os problemas só mudam de endereço. Se você está passando por isso hoje, pode ter certeza que outra lojista já passou ou que está passando também. E isso gente, é um ciclo. Então, muitas vezes, o apoio que você não tem é aquilo que você mais precisa. Buscar e não se sentir sozinho. É, é um sinal, né, gente? Quando a gente está sente sozinho, sempre sente sobrecarregado, sem direção, é um sinal de que a gente precisa estar cercado de pessoas certas. Porque a lojista sozinha, ela só sobrevive. E uma lojista que está com mais lojistas, que está rodeada com uma rede de apoio, ela vai o quê? Vencer, vai ter uma loja lucrativa de verdade. Então, quando eu falo, né, sobre essa solidão, eu quero muito que você entenda. Se você estiver passando esse momento, busque um apoio. Fale, não deixe de falar com outra pessoa. É importante. Só de falar, você já tira assim, já dá uma leveza, tá? Já traz uma sensação melhor. E aí, então hoje eu falei sobre os três pontos que travam nós lojistas de vendermos mais, que às vezes a gente nem percebe, não é isso? Então, o que que é? Primeiro, é a falta de método. Quando a gente não tem um método claro, não sabe o que que tem que fazer. Segundo, é a rotina desorganizada, que a gente fica toda embaralhada, né? Tá ali no piloto automático e nem percebe. E o terceiro ponto é quando nós estamos nos sentindo sozinhos, a nossa solidão, que ninguém vê, mas que está nos machucando por dentro. Então, esses foram os três pontos que eu falo para você ter atenção, rever como está isso aí na sua loja e se você entendeu, né, o que realmente pode estar travando essas suas vendas, eu ainda quero te fazer um convite. Não deixe essa aula acabar e você continuar no mesmo lugar. Porque se nada mudar, né, gente, os travamentos continuam. Então você segue sem método, vive apagando incêndio, segue sem rotina, não é isso? Sem ver resultados reais, resultados que vão realmente dar uma liberdade financeira, vão te fazer viver aquilo que você sempre sonhou. E você vai continuar sentindo o quê? Sozinha, achando que ninguém entende, que, né, isso é normal. E eu falo que você não precisa fazer isso. Então, enquanto você insistir em fazer tudo sozinha, vai continuar travado no mesmo lugar. Então, o problema não é falta de trabalho, mas é falta de um passo a passo, é falta de uma direção, é falta de um apoio. A maioria das vezes é isso que acontece. E eu quero também, né, te convidar para, se você ainda não fez o nosso diagnóstico de loja, eu abri alguns horários na minha agenda para fazer esse diagnóstico gratuito e individual da sua loja de moda. Eu e minha equipe, nós vamos ajudar você a identificar pontos que estão cegos ali na sua loja, que estão travando suas vendas. Aqueles que às vezes a gente não percebe, mas que vão drenando o nosso lucro, tirando a nossa energia. Então é uma conversa, um bate-papo leve, prático, que você realmente vai sair com uma clareza muito maior do que você precisa fazer na sua loja para voltar a crescer, para lucrar de verdade. Então, se você tem esse interesse, né, para bater, para entender o que está te impedindo de bater suas metas, para você também entender como que você adiciona picos com 10 mil, mais de 10 mil aí, com picos de venda na sua loja, é só você me chamar ou clicar lá no link da bio do perfil do Instagram para poder
pedir um diagnóstico da sua loja, tá? Lembrando que ele é gratuito, gente. E a gente entra em contato assim que você mandar a mensagem para a gente. E claro, eu já quero te convidar para o próximo bate-papo de lojista para lojista, terça-feira que vem, a nossa 31ª aula do projeto Moda Lucrativa, que acontece sempre pelo Zoom. É uma daquelas aulas que vai abrir a cabeça, vai abrir a mente, vai virar a chave. Então, toda semana, um tema prático, um tema real, direto ao ponto, para ajudar você a transformar a sua loja e o seu resultado. Então, se organiza, olha a organização aí. Se planeja, já coloca isso na sua rotina, que terça-feira, 19 29 você tem esse compromisso com você para o seu crescimento, tá? Para você também não perder. E eu gosto muito de falar, né? Ó, enquanto você insistir em fazer tudo sozinho, você vai continuar travada no mesmo lugar. E outra frase que eu gosto de falar, que eu gosto muito de te falar, é que sozinha você sobrevive. Com método, rotina e conexão, você cresce. Você vende e vive o que sempre sonhou com a sua loja de moda. Tá bom? Então é isso. Hoje, nosso bate-papo. Deixa eu parar de compartilhar aqui. O nosso bate-papo foi, né, bem direto ao ponto. Eu imagino que algum insight você pegou para aplicar a partir de hoje na sua loja. É a rotina desorganizada? É você se sentir sozinho? O que está te travando aí? Então, nos vemos na próxima aula, no próximo bate-papo de lojista para lojista. Se você ainda não né, está nos seguindo no YouTube, siga, já convide outras lojistas para estarem conosco também, porque é sempre um prazer estar com você, dividindo o meu dia a dia das lojas, o que eu faço, o que realmente faz o meu resultado acontecer. Beijos, excelentes vendas e nos vemos na próxima terça-feira, às 19h29. Ah, lembrando que vocês já coloca, já preenche aqui no chat, já tem a pesquisa sobre como foi nossa aula. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar, né? A Márcia que está aí, a Luana, a Marcélia, a Rita, quem mais está? Lu Amorim, Cláudia, Gisele, Gilza. Vocês que estão aqui comigo nesse bate-papo, já preencham esse questionário, dando essa avaliação de como que está o nosso bate-papo e o que que você gostaria, que tema que é relevante que você gostaria que eu trouxesse aqui, tá bom? Podem colocar e perguntas também, fique à vontade para fazer. Se quiserem também, enviem lá no meu perfil, que vai ser um prazer ajudar vocês, tá bom? Nos vemos na próxima terça. Beijos!